Então estamos de volta. Como vocês estão? Espero que estejam todos e todas bem. Agora, nesse momento, vamos entrar agora na Lei 8.080, que é uma das leis mais importantes aí quando a gente pensa em seleções públicas. Por que a Lei 8.080? Ela é a lei que com certeza vai estar na sua prova, sem sombra de dúvidas. Porque ela é a lei orgânica e ela é a lei que foi originada ali da Constituição Federal. Como eu falei para vocês, a Constituição Federal ela é muito resumida, não tem como falar sobre a organização, o funcionamento, e aí então vem o legislador e promulga a Lei 8.080 lá em 1990, tá? A Lei 8.080 de 90, conhecida como a Lei Orgânica da Saúde. Então vamos lá. A Lei 8.080, eu trouxe aqui para vocês esse quadro que mostra os principais pontos que nós vamos trabalhar aqui no nosso curso, que envolve os determinantes sociais, os determinantes e condicionantes da saúde. Vamos trabalhar sobre vigilância em saúde, incluindo vigilância sanitária, vigilância epidemiológica e de saúde do trabalhador. Vamos falar dos princípios e as diretrizes do sistema de saúde, lembrando que esses princípios e diretrizes são os mesmos que estão lá na Constituição Federal. Vamos falar também das políticas para populações específicas, como a saúde indígena, a saúde os direitos da parturiente ali durante o parto, pós-parto imediato. Além disso, vamos falar também das tecnologias, a inclusão das tecnologias no âmbito do SUS. Depois, vamos adentrar as responsabilidades das 3 esferas de governo. Então, nesse ponto, a gente precisa ter bastante atenção, porque é um ponto que geralmente não cai em prova, mas quando cai, costuma derrubar muita gente aí, porque a gente precisa ter em mente quais são as atribuições comuns, quais são as atribuições específicas de cada ente. Qual a atribuição específica da União, qual a atribuição específica dos estados e do Distrito Federal e qual a atribuição aí, quais são as atribuições dos municípios. Então, esses 3 pilares aí, União, Estado e Município, como a gente está vendo até então, a gente está falando o tempo todo aí de ente federativo, na descentralização, na municipalização. Então, quando a gente entende a organização das leis, como a gente viu lá, a pirâmide de Kelsen, a gente entende quais são os princípios e quais são aí as atribuições do sistema de saúde. Quando a gente pensa nos entes federativos, a primeira coisa que deve vir em nossa cabeça é o seguinte: se a União ela é a nível nacional, o que é que compete à União? É a União quem vai executar ou é aquele ente que está perto lá da população, que vai fazer ações de execuções ali de forma mais prática, de forma mais predominante? Então a gente vai ver que a União ela vai fomentar, ela vai articular, mas dificilmente a União vai ali executar algo. Geralmente quem executa algo, quem põe a mão na massa é o Estado, e eu brinco sempre que o escravo da história, como a gente viu lá, né, no início da história do SUS, quem coloca a mão na massa não eram os escravos, os nativos. Então aqui a gente vai fazer essa associação, e aqui quem coloca a mão na massa mesmo é o Estado, e quem coloca mais ainda a mão na massa são os municípios, porque é ele que está mais próximo ali da população e a população dele também, tá? Depois disso, falando das 3 esferas de governos, a gente passa e aí a gente começa a falar da estrutura de governança do SUS. Aqui a gente já começa a falar um pouco, adentrar um pouco em financiamento, lembrando que nesse módulo não é específico para financiamento, mas a gente já vai começar a ver alguns critérios, alguns aspectos desse financiamento que está relacionado à estrutura de governança do SUS, como falei para vocês,
A política de recursos humanos, que é essencial, o recursos humanos no âmbito da saúde, a gente vai ver que inclui quem pode, quem não pode participar do SUS, quando tem cargo de chefia, de assessor etc. Então essa parte aí a gente vai ver também de forma bem esmiuçada. É uma parte que não cai tanto assim em prova, mas a gente precisa se preparar, a gente precisa ver todos os pontos da lei. E depois a gente adentra aí a participação complementar do setor privado, que aí já envolve, mais uma vez, como eu falei para vocês, o serviço privado no âmbito do SUS. Então vocês vejam que o serviço privado ele está em todas as leis e é por esse motivo que ele é bastante cobrado. O que pode mudar de uma prova para outra é a forma como a banca elabora a questão, mas o assunto a gente está vendo que é o mesmo. Então aí abre a lei. Então todas as minhas aulas que englobarem o estudo de leis, vocês precisam colocar no Google o número da lei, acessar sempre o site oficial do governo, que é o do Planalto, e ler a lei ali compilada, baixar a lei, porque tudo que é atualizado, como eu falei para vocês, vai estar ali no site do Planalto e nem em sites de concursos, de pesquisas. Coloca no Google o nome da lei que aparece lá o site do Planalto. Então vamos lá. A Lei 8.080 de 90, ela vem falar sobre a promoção, sobre a proteção, a recuperação da saúde, a organização do sistema de saúde e o funcionamento. Então essas são as palavras-chave da Lei 8.080. Promoção, proteção, recuperação, organização e funcionamento, tá? Então no artigo 1º da lei, vocês vão ver aqui que o tempo todo eu vou estar saindo dessa parte do slide para ir junto com vocês lá para a lei compilada, e a gente vai estar fazendo essas idas e vindas, tá? Para a gente poder organizar aí o pensamento e eu mostrar para vocês também como é que eu costumo estudar para fixar ali o assunto. Então a Lei 8.080, ela diz que esta lei regula em todo o território nacional ações e serviços de saúde executadas, realizadas ali de forma isolada, como no caso, por exemplo, de consórcios, ou conjuntamente. Desculpa, isolada, voltando, né? As ações e serviços de saúde, elas podem ser executadas de forma isoladas, somente o poder público, somente a União, o Estado, o município ou o Distrito Federal, ou ela pode ser realizada conjuntamente, tanto pelo órgão público ali, por exemplo, o município, como outro município ali limítrofe, e aí a gente chama essa junção de município com município de consórcio intermunicipal. Lembrando que somente os municípios poderão formar consórcios, tá? Estado e União, a Lei 8.080, ela não regula, não fala sobre isso. E também, quando vocês verem na prova consórcio intermunicipal, você já sabe ali que é entre municípios e que só pode ser realizado ali entre essa esfera aí de governo que é a esfera municipal. Então, a lei ela regula em todo o território nacional as ações, né, de promoção, proteção, recuperação, organização e funcionamento. Essas ações elas podem ser feitas, como eu falei para vocês, de forma isolada ou conjunta, em caráter de modo permanente ou eventual. Permanente, quando a gente fala, por exemplo, na unidade de saúde básica. Então, ali é um serviço executado de forma permanente. Ou eventual, como, por exemplo, hospitais campanhas agora durante a pandemia. Então, isso é uma situação eventual. É um serviço executado no âmbito do SUS de modo eventual, em caráter eventual. E essas execuções desses serviços, isolado ou conjunto, ele pode ser feito tanto por pessoas naturais, que é sinônimo de pessoa física, ou pode ser realizado também por pessoa jurídica de direito público ou privado. Então pode ser realizado tanto pelos entes federativos, assim como
as pessoas jurídicas, os PJs, aí, as empresas de caráter privado, lembrando sempre que no âmbito do SUS, a participação da iniciativa privada ela é complementar com algumas prioridades, tá? Então, nesse quadro aqui, só a nível mesmo de conhecimento, que eu peguei na internet, eu trago para vocês a lei, o panorama geral aí da lei 8.080. Então, é uma lei extensa, é uma lei bastante esmiuçada e é uma lei que vocês não podem ir para a prova sem pegar a lei, imprimir ou salvar no computador e fazer as devidas marcações. Então, é uma lei bastante importante. Infelizmente, terão pontos que a gente não vai conseguir adentrar com bastante, como é que fala? Esmiuçar como eu gostaria, porque se a gente for esmiuçar aqueles artigos que não costumam ser provados em provas, a gente vai perder, entre aspas, gastar tempo, sendo que a gente pode gastar esse tempo em artigos que são mais presentes ali, mais frequentes em provas e em concursos públicos. Então, a lei ela é dividida da seguinte forma: ela tem diversos títulos. Então, no título, títulos e capítulos. Então, no título 1, a gente tem ali falando das disposições gerais, que é o capítulo 1, ali em torno ali do capítulo 4 ao 5º. Então, ali vem falando sobre a saúde enquanto direito de todos, dever do Estado, do acesso universal igualitário, tudo aquilo que a gente já viu. Então a gente vai passar de forma mais rápida aí nesses pontos, porque é algo repetitivo e que está ali já na Constituição Federal. Já no título 2, traz ali o tema do SUS. Então ele traz qual é a organização do SUS. A gente já viu que o SUS ele é organizado por 3 esferas de poder e que essa administração ela é tanto direta quanto indireta. Aí vem trazendo mais uma vez a iniciativa privada em caráter complementar. Nesse título 1, vem falando ali das atribuições, dos objetivos do SUS. Os objetivos a gente já falou, a gente já adentrou bastante aí. E aí no capítulo 6 traz a atuação do SUS, que é um dos pontos que a gente vai frisar bastante, que vamos ver demasiadamente aqui nessa lei, que são as atribuições do SUS, sendo que muitas delas aqui estão mais esmiuçadas do que lá na Constituição Federal, e é por esse motivo que a gente precisa, nesses artigos 5º e 6º, a gente vai ver, já vimos algumas coisas, mas aqui a gente vai esmiuçar melhor. E ali ainda no capítulo 6º, vem trazendo as definições das vigilâncias, tanto epidemiológica, quanto a sanitária, quanto a de saúde do trabalhador. Então aqui a gente vai estudar, fazer questões. Eu organizei a aula da seguinte forma: nós vamos ver aí o artigo e logo após a gente ver os artigos mais importantes da lei, vamos fazer provas, treinar aí fazendo questões, tá? Eu falei fazer prova, desculpa, vamos fazer questões. No capítulo 2, já vem trazendo os princípios e as diretrizes do sistema de saúde. Então ali no artigo 7 é obrigatório ir para a prova com esse artigo aí em mente, tá? Para não deixar aí lacuna, para não deixar espaço aí para a banca poder pegar vocês. Então a gente vai ver quais são os princípios do SUS. Já no capítulo 3, que é do 8º ao 14º artigo, vem trazendo da organização, da regionalização, da hierarquização, da direção única, dos consórcios, das comissões intersetoriais, da CIB, da CIT, da CIR. Então, assim, muitos de vocês já devem estar acostumados aí com esses termos, e quem não tiver, a gente vai aprender aí o que são essas comissões intersetoriais, qual o objetivo e as atribuições delas, para que elas servem aí no âmbito do SUS, no âmbito da saúde. Vamos trazer ainda o CONAS, o CONASENS, o Conselho Nacional de Secretarias de Saúde. Vamos falar aí sobre a representação dela, quem que pode fazer parte. Então essa lei 8.080, ela traz assim um panorama geral dessas comissões.
E logo após a gente já adentra as competências e as atribuições que eu falei para vocês, que é do 15º ao 19º, que traz aí as atribuições comuns e específicas de cada ente. Logo após a gente adentra aí as políticas específicas, que está relacionado à saúde indígena, que está ali no artigo 19A ao 19H. Logo após a internação domiciliar, ali no 19I, que vem caindo bastante aí em provas essa internação domiciliar. Logo após parto e pós-parto, aí falar dos direitos da parturiente com relação a acompanhante, que vai ali do 19J e o L. E depois vamos falar aí da incorporação da tecnologia. Lembra para vocês que eu falei lá da emenda constitucional que falava sobre a incorporação da inovação, da incorporação da tecnologia no ambiente do SUS? Então aí a gente vai falar bastante, porque aí já tem muito a ver com relação aí às RENASES, que o decreto 7.508 esmiuça melhor, tá? E logo após isso daí a gente vai passar bem rápido sobre assistência privada, que a gente já viu, essa participação complementar. No título 4, que fala sobre os recursos humanos, a gente vai falar sobre a política de recursos humanos, sobre a função aí dos hospitais escolas e até mesmo dos hospitais aí militares no âmbito do SUS, que é permitido. Logo após isso, aí a gente vai adentrar o financiamento, vamos falar aí do orçamento da Seguridade. Lembra que eu falei para vocês o porquê era tão importante a gente entender e estudar a Seguridade Social? Porque justamente o financiamento, ele advém aí desse tripé: saúde, assistência e previdência social, tá bom? E aí a gente vai finalizar aí falando do orçamento, dessa organização do serviço aí de modo ascendente, do local regional a nível nacional. Então, finalizando aí falando dos hospitais universitários, do acesso à informação. Então eu falei para vocês que os hospitais escolas, os hospitais universitários, os hospitais escolas, os hospitais das Forças Armadas, eles adentravam já ali junto dos recursos humanos, porque aqui nessa parte de recursos humanos já começa a falar aí quais são os objetivos dos hospitais, da formação continuada. Então, assim, quando a gente fala de formação continuada, a gente já está falando aí de residência, a gente já está falando de modos aí de preparar esse profissional continuamente, de forma continuada, dentro aí do sistema de saúde. Então esse é o panorama geral da Lei 8.080, e agora no próximo bloco, no próximo vídeo, a gente vai esmiuçar, vamos pegar a lei lá do Planalto, vamos ver ponto por ponto, artigo por artigo. Então se preparem, vai ser um pouquinho extenso a quantidade de vídeos que terão sobre essa lei, mas é importante porque para você ser aprovado, para a gente ver ponto por ponto, porque quando a gente se prepara para uma seleção pública, a gente precisa estar preparado ali para o que a banca colocar. A banca colocou, chegou lá, leu de forma objetiva, marcou. Então, assim, quem não leia completamente, por completo, a Lei 8.080, em algum ponto ali, a banca pode colocar algo, e aí, se você não leu, se você não viu, pode tropeçar aí e errar uma questão, e essa questão aí tão importante, que pode te tirar da seleção, tá? Então, vamos passar agora para o segundo vídeo, falando aí especificamente do artigo 1º, aproximadamente ali o artigo 3º ou 4º. Então, essa lei, assim como o primeiro bloco, ela vai ser dividida ela vai ser segmentada para que não fique muito pesado, um vídeo muito extenso para vocês, tá? Então, até mais.